Saudações, cá estou eu novamente, depois do segundo dia de Gen Con, com as novidades que tivemos, depois da vinheta. Pois é, está rolando lá nos Estados Unidos a Gen Con 2025, né, essa grande feira aí de jogos, RPGs, tabuleiros, card games, contando com a presença de vários autores, artistas renomados e com a presença das grandes empresas também, para fazer anúncios. E na quinta-feira, primeiro dia, nós já tivemos alguns anúncios. Acredito que foram todos os anúncios, porque nessa sexta não teve muita coisa. Não sei se vamos ter algo no sábado, talvez no domingo, mas eu acredito que o que nós tivemos na quinta foi ali a base de tudo que ia ser anunciado. Tá, então eu vou começar aqui com as notícias de Cyberpunk, o Cyberpunk Red, né, que é a nova edição do clássico Cyberpunk 2020. Tivemos o anúncio de alguns livros. O primeiro deles é um livro voltado para jogos solo. Não o solo do RPG, né, aquela especialização. Mas sim um livro para que as pessoas possam jogar o RPG de Cyberpunk sozinhas. Esse tipo de livro está na moda ultimamente, para aquela galera que às vezes não consegue arrumar um mestre, não consegue arrumar um grupo e que está a fim de jogar. Então esses livros trazem regras, trazem ali umas tabelinhas para a pessoa conseguir jogar sozinha sem precisar de mais ninguém. Eu achei interessante, espero que o meu grupo de Cyberpunk não fique sabendo disso, senão eu corro risco de perder meu cargo de mestre aí. Mas brincadeiras à parte, eu achei interessante. Esses livros eles têm feito muito sucesso, eu já vi vários deles lançados aí pela internet, a maioria feita por fãs, né? O pessoal que lança coisa na Games Guild, e costuma sair bastante, né? Acredito que é uma coisa que a gente conhece no RPG, né? Às vezes a dificuldade de arrumar um grupo frequente, de arrumar com quem jogar, de arrumar alguém para mestrar, então acaba sendo um material muito útil. Depois nós teremos um livro sobre Night City. Night City é a grande cidade ali, o grande foco da campanha de Cyberpunk, né? Uma cidade fictícia nos Estados Unidos. Ela tem esse papel desde as edições anteriores e continua sendo ali o cenário principal desse sistema. Esse livro ele vai abordar, né, não só os detalhes da cidade, a sua história, porque isso é abordado em todas as edições do cenário, mas ele vai fazer a transição, trazendo ali detalhes da história de Night City desde os anos 2020 até o período de 2045, que é onde se passa o Cyberpunk Red, mas também expandindo a história de 2045 a 2077, que é o período do jogo Cyberpunk 2077, né, o jogo eletrônico. Eu achei muito interessante porque esse é um material que muita gente, especialmente quem conheceu o RPG através do videogame, gostaria de conhecer, e até para quem mestra, né? Seja quem está mestrando ainda o Cyberpunk 2020, como é o meu caso, ou para a galera que está mestrando o Cyberpunk Red e quer fazer essa ponte para o período do jogo de videogame, é um conteúdo interessante para você ter ali bastante material envolvendo a história da cidade, eventos, personalidades, saber o que aconteceu com a galera mais famosa ao longo dos anos, quem morreu, quem ainda está vivo, o que está fazendo. Gostei. E o terceiro material, que também me interessa muito e também é nesse sentido, vai ser um suplemento para o ano de 2077. Então ele vai pegar as regras do Cyberpunk Red e vai adaptar para a ambientação de 2077. E embora não seja um livro de cenário específico para esse período, ele vai abordar uma campanha no ano de 2077. Essa adaptação de regras que ele vai trazer também vai permitir que os mestres possam criar as suas próprias aventuras dentro ali do período do jogo de videogame. Que é o que eu acho muito interessante também. É muito legal você poder talvez inserir os seus jogadores ali dentro dos eventos do jogo, fazer um paralelo, ou até levar a galera para os eventos posteriores ao que acontece no jogo. Era algo que eu estava esperando fazia tempo, né? Eu queria muito essa adaptação. E agora foi anunciado. Esses livros vão sair aí em torno de 2025, né, ainda nesse ano, alguns deles, e outros no ano que vem. Depois, nós tivemos o aniversário da Chaosium, que é a editora responsável por Call of Cthulhu e outros jogos, né, e outros sistemas deles, dos quais eu não me lembro agora. Mas o mais famoso é o Call of Cthulhu, Call of Getúlio, Call of Cthulhu, chame como quiser.
Bom, tivemos toneladas de informações sobre Daggerheart, da Darrington Press, né, do Critical Role. Esse RPG que foi lançado recentemente, prometeu ser algo inovador, né, traz uma pegada diferente aí de outros sistemas, inclusive do D&D. Não me empolgou muito, tá? Eu li o livro, não foi algo que acabou me empolgando, mas eu sei que tem muita gente aí ansiosa por esse tipo de material, empolgada com esse novo sistema, bastante mestres querendo testar, jogadores querendo conhecer, e tivemos muitas notícias, né? A primeira delas, caso alguém ainda não saiba, o Jeremy Crawford e o Chris Perkins, antes da Wizards, foram contratados pela Darrington Press para trabalhar no Daggerheart. E foi anunciado que os dois estão envolvidos em cenários de Daggerheart. Né? O Jeremy Crawford disse que ele está trabalhando em um cenário assustador, então imagino que seja algo voltado para o horror. Né? Espero que não seja o tipo de horror que eles fizeram para o Ravenloft quinta edição, aquela coisa Scooby-Doo. Mas enfim, né? Então ele está trabalhando nesse cenário. O Chris Perkins ele está trabalhando também em algo, provavelmente vai ser um cenário, mas que ele descreveu como sendo um conjunto de aventuras que vão ser interligadas em uma trama maior. Interessante, vamos aguardar para ver. Só que para mim a maior notícia nesse sentido, aí envolvendo o Daggerheart e os seus cenários, foi a presença do Keith Baker, o criador do Eberron, né, que é um cara que eu acompanho muito, considero ele um autor extremamente criativo, um cara muito ativo, pelo menos em relação ao material que ele publica de Eberron, é uma coisa incrível, o cara dá muita profundidade ao cenário, ele lança material no blog dele, ele lança material no Patreon, sempre expandindo o cenário, sempre pegando pontos ali, detalhes mínimos da lore que ele expande para tornar o cenário cada vez mais rico, e ele também lança muita coisa na James Guild do Eberron. E ele agora vai trabalhar também em um cenário de Daggerheart. Esse me interessou, embora o sistema por si só não seja muito chamativo para mim, mas ter um novo cenário feito por ele me interessou bastante, mas ainda não temos detalhes sobre o que seria esse cenário. E também tem um novo Quick Start do Daggerheart, que seriam os Class Spec, né? Seriam aquelas cartinhas de classe que o Daggerheart usa com novas classes, né? Estão fazendo o Quick Start agora. Vamos ter também uma nova edição do Cypher System, que é o sistema criado pelo Monte Cook, né, utilizado até no RPG Numenera, vai sair uma segunda edição. É um cenário que é um sistema que eu já dei uma lida, mas ainda não tive a oportunidade de testar, tem algumas coisas que parecem interessantes. Outras coisas também achei um pouco complexas demais, né, então, acho que acaba atrapalhando o ritmo, mas ainda não testei, não posso dizer. Né, da galera que eu conheço que já jogou, disseram que é um sistema que rola bem, que é equilibrado e que não torna certas coisas muito demoradas. Isso é interessante. E depois temos também o anúncio da 4ª edição do Mutants e Masterminds, ou Mutantes e Malfeitores, como foi traduzido aqui no Brasil. Esse eu confesso que eu gosto do sistema, gosto muito de Mutants e Masterminds, estou louco para começar uma campanha, ainda não tive oportunidade. Já cheguei a mestrar algumas vezes, mas nunca campanha, sempre one-shots. Mas o fato de ser uma nova edição acaba não me interessando muito, né? Eu não vejo o Mutants e Masterminds como tendo um grande salto entre uma edição e outra para justificar o interesse por uma nova edição, tá? Eu uso a segunda, para mim a segunda tá ótimo, nem me interessei pela terceira, para falar a verdade, menos ainda pela quarta, mas imagino que talvez alguns fãs se interessem, embora eu tenha visto alguns fãs aí, com algumas ressalvas sobre essa 4ª edição, porque parece que eles tinham lançado um suplemento, um conjunto ali de regras alternativas que a galera não gostou muito. Então tem gente receosa de que essa 4ª edição vá seguir esse modelo. Se eles forem espertos e se eles derem ouvidos à opinião dos fãs, acho que eles não vão por esse caminho. Espero que não. A única coisa que me interessa em relação a esse tipo de material vindo do Mutants e Masterminds para mim é para eu me manter atualizado para, quem sabe, futuramente lançar materiais ali através de licenças, né? Porque geralmente quando eles fazem esse tipo de licença, eles exigem que você use as regras mais recentes do sistema. Então,
Vou dar uma olhada ali só para aprender as regras e quem sabe lançar material em cima, mas não especificamente para utilizar em jogo. A segunda edição tá ótima para mim, vou continuar com ela. E agora vamos para D&D. Não tivemos nenhuma novidade, né? Acho que as únicas novidades é que agora a ferramenta de mapas do D&D Beyond é grátis para uso, ou seja, qualquer um pode usar a ferramenta de mapas sem precisar de uma assinatura do Beyond. Legal. E o lançamento de uma aventura no mercado japonês. Uma aventura que se chama Oni's Right Hand, a mão direita do Oni, que vai se passar em Karatur, que é o continente asiático de Forgotten Realms. Essa aventura, se eu não me engano, ela vai se passar aliás, ela vai ter ligação com Karatur, mas ela vai se passar num lugar chamado Phandalin, algo assim, que envolve esse item, né, a mão direita do Oni, que veio de Karatur, e aí vai ter personagens pré-criados para que a galera possa jogar. Eu vi a arte, tá? A arte dele foi feita por um ilustrador japonês. Assim, não era o que eu esperava. Tá? Eu esperava uma arte mais tradicional, né? Lembrando a arte japonesa daquele período. Só que o que eles apresentaram foi uma coisa mais no estilo anime, mais no estilo mangá. Não me empolgou muito, tá? Mas eu entendo que a Wizards talvez tenha seguido por essa direção artística, justamente para ter um apelo para a galera mais nova lá do Japão, para tentar fazer a galera se interessar pelo D&D por lá. Mas o produto me interessou, vamos torcer para que ele chegue em outros mercados ali, nem que seja em inglês, para a gente poder ter acesso. Apesar que se tem a galera que traduz mangá aí na internet, acho que os caras conseguem fazer uma traduçãozinha disso logo logo. E fora isso, nós não tivemos novos anúncios, só expansão de notícias que nós já conhecíamos, que é o caso dos 2 livros de Forgotten Realms, que serão lançados em novembro, né? Eu já tinha falado sobre eles no outro vídeo, que é o Heroes of Faerûn e o Adventures in Faerûn. E aí, se confirmou, né, o que nós já esperávamos, sobre as DLCs, que sim, elas serão pagas. Vão ser pagas. Mas ao que parece, até então, elas vão ser apenas digitais, tá? E não serão vendidas à parte, pelo menos até onde foi informado. Eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada, porque já está para pré-venda no D&D Beyond, então já temos mais detalhes. Como vocês podem ver, os 2 livros aí, o Heroes of Faerûn, ele vai trazer algumas subclasses, novas magias, é o que já era de se esperar. O Adventures in Faerûn vai trazer aquelas regiões, né? Kalinshan, Baldur's Gate, Ilhas Munches, Dalelands, Icewind Dale. Vai trazer alguns NPCs, acredito eu, Elminster, Drizzt, etc. Né? Os personagens já conhecidos, ícones do cenário. Diz aí que vai trazer 51 aventuras. Eu acredito que vão ser ganchos de aventura, né? Aqueles tópicos ali para o mestre trabalhar em cima e criar suas próprias aventuras. Mas legal, ok. Agora, já não tinha me empolgado muito. Continua não me empolgando, tá? Ainda acho que eu esperava mais. Eu acho que tinha que ser ali uma descrição mais completa dos reinos. E a questão do preço, né? A questão do preço para mim é o que mais pegou. Porque os livros, os 2 juntos, vai dar em torno de... Eles acabaram saindo mais baratos do que eu imaginava. Mas ainda assim, os 2 juntos, vai dar em torno do que? Uns $70, os 2? Se você comprar o bundle, você recebe os livros físicos digitais, fica um pouquinho mais salgado. E aí, confirmando, né, o valor das DLCs, vão ser 3 DLCs anunciadas até agora. Uma é o Astarion's Hunger, né, Book of Hungers, que é um livro para vampiros urbanos, aventuras de vampiros urbanos, vai inclusive contar com o Dhampir. O outro vai se chamar Netheryl's Fall, que é uma aventura envolvendo a queda de Netheril, o Império da Magia. Então vai ser uma aventura que envolve viagem no tempo, onde os jogadores vão poder presenciar a queda de Netheril.
é algo que eu considero... Puta, viagem no tempo é complicado, cara. Viagem no tempo, pra dar merda, a chance é... Se não for um negócio muito bem amarradinho, a chance de dar merda é gigantesca. Mas enfim, né? E olha, depois da Vecna Eve of Ruin, ou Eve of Ruin, né? Eu fico muito com o pé atrás nas aventuras da Wizards. Então não sei, vamos esperar. Eu gosto de Netheril, acho uma ambientação muito legal. Tenho inclusive o box da segunda edição do Netheril, acho uma ambientação legal. Mas vamos ver como é que vai ser essa aventura. E tem uma terceira DLC, né? Que eles dizem que é um material surpresa, vai ser revelado mais pra frente. Vamos ver o que vai ser. E a questão é que aí, o preço dessas 3 DLCs, ao que tudo indica, por enquanto elas só são acessíveis se você comprar o bundle, né, o bundle mais completo ali, o pacote mais completo, que vem os 2 livros, versão física e versão PDF. Eu acho uma canalice cobrar pela versão em PDF. Pô, se você já está comprando o livro físico, acho que a versão em PDF dos livros deveria vir grátis. Mas enfim, eles cobram, né? Então, você vai pagar pelos 2 livros, versão física e PDF, e as 3 DLCs, tudo isso por ínfimos $159,90, $160. Facada, né? Mas já era de se esperar. E aí dá pra ver, né, que o preço das DLCs está incluso, porque se você não comprar esse pacote com as DLCs, sai mais barato, né? Se você comprar só os 2 livros no pacote, sai mais barato. Então a gente vê que as DLCs aí estão sendo cobradas em torno de uns $10 cada uma. Espero que pelo menos seja um material decente. Mas reitero aquilo que eu disse no outro vídeo, né? A Wizards bem que podia ter incluído isso aí nos livros finais. Mas... é o Wizards, né? Bom, é isso que tivemos da Gen Con, do primeiro dia. No segundo dia não teve nenhuma novidade assim tão relevante. Vamos ver agora no sábado se vai sair mais alguma coisa. E caso tenhamos alguma notícia digna de nota, eu retorno aqui. Até mais. Peço aos nossos visitantes, se assim quiserem, por gentileza, inscrevam-se, deixem a sua curtida e valeu!